Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a Lua Nova em Touro. Todos os meses eu tenho falado para vocês sobre esse período da Lua Nova que a gente chama na astrologia de lunação. Na lunação a gente tem uma abertura de um tema a partir da energia da Lua de Fogo, que é a Lua Nova, e essa propulsão é muito bacana de a gente utilizar para que a gente olhe algum tema na nossa vida que a gente precisa colocar em dia, em ordem, fazer algum movimento com esse tema. Para você saber qual tema do seu mapa que é a Lua Nova em questão vai mexer, você precisa conhecer onde você tem o signo de Touro no seu mapa, em qual casa Touro pega, e isso traz para você o tema daquela casa, que vai ser bom você colocar uma intenção e trabalhar durante os próximos 15 dias, começando no dia 15 de maio, depois de 15 dias tendo a lua cheia, que é um período de avaliação, e uma conclusão até a próxima lua nova, que vai ser no dia 13 de junho. Então a gente tem aí um mês em que a gente vai movimentando essa energia e é muito legal porque você consegue colocar o foco em alguma coisa e trabalhar especificamente com aquilo, percebendo como que você usa a sua energia, que resultados você pode obter e depois passar para um outro tema. Essa técnica a gente chama na astrologia de lunação. E ela é bem bacana porque mexe com o movimento lunar. A Lua ela tem um ciclo completo que dura aproximadamente 28 dias e é muito bacana para a gente ir percebendo como a gente movimenta as situações no nosso mapa astral. Neste mês, essa Lua Nova em Touro traz muito forte o elemento terra para a nossa vida. Eu gosto muito quando a gente observa a presença do elemento terra, porque o elemento terra vai trazer para a gente situações da vida material, da vida prática, daquilo que precisa ser feito e as coisas que a gente tem realmente palpáveis na nossa vida. Portanto, a dica que eu dou para você olhar no seu mapa, o setor que você tiver Touro, é que você olhe o seguinte: onde que eu preciso ter os pés no chão? Touro, né, o animal touro, aquele animal grande de 4 patas, uma das coisas que é mais difícil a gente pensar em tirar ele do lugar. Então, a gente precisa trazer também para a nossa vida esse nível de realidade, das coisas concretas. Este mês, com essa lunação em Touro, Sol e Lua em Touro, Mercúrio também está em Touro, e a gente tem muito forte, portanto, esse nível das coisas práticas da vida, aquilo que eu tenho ou que eu não tenho. Então, é muito bom a gente começar a observar isso. Uma coisa que também está muito interessante é que o regente de Touro, neste mês, nesse período, está em Gêmeos. E como eu falei agora, Mercúrio está em Touro. Esse evento a gente chama de recepção mútua, quando os regentes dos signos estão nos signos um do outro. E isso traz uma pulsação maior. Vênus em Gêmeos nos fala de leveza nos relacionamentos, a gente ter curiosidade, a gente fazer conexão com as pessoas. E Mercúrio em Touro nos fala de nós nos conectarmos com as coisas práticas, que projetos práticos e que eu devagar e sempre vou realizar. Como os dois planetas estão se conectando, muito possivelmente você possa olhar nesse grande tema que eu estou falando, como que é o meu prazer de viver? Como o meu projeto me leva para que eu sinta a pulsação da vida em mim, se manifestando no sentido prático da minha segurança, da minha estabilidade. Todos esses são temas taurinos e que fazem com que eu me perceba vivendo isso e também não só trazendo isso para mim,
levando isso para as minhas trocas, para as minhas formas de me comunicar com o mundo e vivenciar mais forte essa pulsação. Aí a gente para pensar e vê o seguinte: o prazer de viver, portanto, a gente está falando de seres encarnados, a gente vive na nossa materialidade. Por isso, é muito importante que a gente olhe também realmente como estão as minhas contas, como que estão as minhas formas de vivenciar a minha vida de conforto, de trabalho, das minhas posses, dos meus bens. Tudo isso é um ponto importante para eu olhar. Dependendo de onde você tiver touro no mapa, talvez seja uma coisa que você tenha que fazer, as minhas contas a pagar. Né? Touro detesta parcelas, dívidas. Por isso, neste mês, talvez seja uma forma de você também trazer a sua estabilidade emocional quando você para de ter contas a pagar. Você também trabalha a sua estabilidade material. A Lua, ela traz muito forte o nosso emocional, né? As nossas emoções são regidas pelo elemento água. E eu gosto muito quando a gente conecta a água com a terra, porque a gente faz um fluxo material na vida. Porque no nível de pensar, de idealizar e de ter vontade, a gente é meio mestre em fazer isso. Mas quando a gente precisa colocar realmente as coisas sendo efetivadas na nossa vida, isso a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Por isso, essa é a dica que eu quero deixar para você. Que você perceba como você está usando a sua energia. A lua nova traz a energia para que você sinta estabilidade na sua vida. Talvez você tenha que romper algumas coisas nessa fase, porque eu já deixei aí um vídeo para vocês olharem falando sobre um movimento muito esperado por nós astrólogos nesse ano de 2018, que é a entrada de Urano em Touro. Então a gente está tendo muita informação aí. Uma lua nova em Touro, Urano entrando em Touro, e tudo isso, portanto, vai fazer com que a gente comece a romper alguns padrões, a rever os nossos valores, a ver como a gente está vivendo zonas de conforto que precisam ser revisitadas e reinventadas. Portanto, aproveitem essa energia dessa lua que está trazendo também muita energia de cura num nível prático também. Sol e Lua estão fazendo um trígono com Marte e Plutão. Marte e Plutão são regentes do signo de Escorpião e que nós temos Júpiter em Escorpião. Vocês estão vendo como tem uma trama celeste trazendo para a gente muita cura, muita energia de nós vivermos de uma maneira mais equilibrada e saudável os nossos recursos materiais? Isso tudo está na nossa mão. A gente precisa saber lidar com isso. Por isso que sair dos excessos, como o touro lida com o prazer de viver, a gente pode ir para excesso. Excesso de consumo, excesso de busca de experiências sensoriais, excessos na alimentação. Aproveitem essa energia de cura nesse ano jupiteriano de transformação para que a gente viva com mais equilíbrio. Portanto, quando a gente olha ter os pés no chão, pode ser um início de uma fase em que a gente observe o que realmente é necessário para mim, o que pode ser mais simples, mais prático, mais administrativamente falando, mais fluido, mais possível para eu viver. Portanto, o prazer de viver pode estar relacionado a gente trazer menos para a nossa vida, a gente ter uma vida mais, não simplória, mas uma vida mais simples, em que a gente veja o real valor das coisas. O Urano em Touro vai trazer uma mudança de valores. Portanto, a gente vê realmente se a gente tem apego a coisas que já ficaram bem ultrapassadas
e que a gente pode agora promover uma mudança. Portanto, olhem no seu mapa que setor da sua vida você está disposto ou disposta a fazer uma faxina, liberar tudo isso. No nível das suas emoções, esse mês vai ser um mês muito bacana para que você se sinta com os pés no chão, emocionalmente falando. E para quem tem acompanhado esses vídeos sobre lunação, eu tenho falado muito disso, em que a gente tem uma personalidade mental que muitas vezes pode ser muito diferente da nossa personalidade emocional. E quando vem essa personalidade emocional, a gente fica meio perdido e a gente fica meio sem chão. Portanto, nessa fase pode ser muito interessante que através das suas meditações, das suas práticas espirituais, quaisquer elas sejam, você consiga se perceber mais, em que você tenha escopo, você faça grounding, você tenha conexão com o seu corpo físico, com a matéria, e que você realmente consiga dar muitos passos, se percebendo mais e fazendo uma colheita no nível emocional, de trazer realmente um ser muito mais equilibrado. E aí a gente pode pensar no sentido positivo do touro, naquele ser forte, que está com as 4 patas bem seguras no seu ambiente. Eu vejo que o caminho da abundância que touro traz para a nossa vida pode ser muito melhor sentida se a gente tiver nesse nível de estabilidade emocional. E esse é o grande recado que eu quero deixar para vocês. Meditem onde vocês precisam colocar os pés no chão, encarar o que precisa ser encarado, mudar esses valores, não ter medo. Do que você tem medo? Muitas vezes a gente está com medo porque a gente não está seguro. E esse mês é um mês para a gente trazer muita segurança. E através desse processo que você vai olhando das suas emoções, que esse mês pode fazer com que elas fiquem um pouco mais emocionalmente bem, porque a lua em touro, a gente chama de uma lua exaltada, ela fica muito bem. E é muito bom a gente aproveitar esse período, porque a lua, lembrem, ela traz uma tendência a falar das nossas instabilidades, daquilo que a gente carece, do nosso emocional ainda não muito bom, da nossa imaturidade emocional. Portanto, aproveitem, conectem essa semente de segurança emocional na sua vida. E isso pode trazer muita coisa bacana para as próximas lunações que você vai ter que trabalhar. A gente está num ad infinitum de coisas que a gente vai aperfeiçoando até um estágio de paz perfeita, de paz plena. Então, esse é um período muito bacana para você conectar com isso. O que eu não estou tendo estabilidade emocional, mas que eu preciso ter os pés no chão, me sentir seguro para dar esse passo e fazer um outro movimento. Eu espero que a viagem desse mês para você seja essa, em que você se sinta emocionalmente seguro. E indo para esse ponto de segurança, você vai conseguir trazer mais criatividade para outros setores da sua vida que você precisa crescer no nível material, da relação com o seu corpo, fazer as pazes com o seu corpo, de você não ter medo do silêncio, não ter medo da caminhada solitária, que é a jornada humana, mas que mesmo assim, tendo muitos relacionamentos, com trocas, com festividade, com comunicação, mas que essencialmente vivendo a sua autodescoberta. E esse vai ser o grande ponto que lá no finalzinho da nossa vida, talvez a gente entenda como o prazer de viver. A gente ter olhado para a nossa vida, ter conseguido perceber todas as questões que a gente tinha medo, que eram obscuras, que eram negligenciadas, que estavam sendo vistas de uma maneira incorreta,
e que a gente consegue purificar tudo isso. Meditem sobre essas palavras, tirem o medo do silêncio e conectem os pés no chão e junto com a respiração da meditação, você vai chegar a um outro lugar criativo de prazer de viver. E depois eu quero que você me conte como que foi, tá bom? Muito obrigado por ter me ouvido e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!